Eu quero ler um texto da palavra de Deus nesta noite. Nós não sabemos como irá terminar este trabalho nesta noite, mas o Senhor, Ele sabe. Livro dos Salmos, Salmo de número 137. Vamos estar meditando na palavra de Deus nesta noite. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Salmo de número 137, para a nossa meditação na noite deste dia. Glória a Deus. Salmo de número 137. Glória ao nome do Senhor. Diz assim: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, no salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém? Esqueça a minha destra da tua destreza, e apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Amém, irmãos? Podeis assentar. Glória a Deus. Vamos ver o que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Irmãos, os Salmos, ele tem categorias ou divisões. Então, quando você lê, quando você pesquisa, você percebe que existe salmos de agradecimento, existe salmo messiânico, existe salmo de lamentações, e também há um termo teológico para os salmos que é chamado de precatório. E quando se pesquisa este Salmo 137, ele está relacionado ao Salmo precatório, mas também ele está relacionado ao Salmo histórico. Porque ele vai narrar a história no período em que o reino de Judá esteve cativo ali na Babilônia. Mas para entendermos este Salmo de número 137, vamos primeiro recorrer ao livro do Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 13, diz-nos a palavra de Deus:
disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-lo-ão 400 anos. Então, Deus, como Ele é, irmão Marcos, sabedor de todas as coisas, é por isso que a Bíblia diz que Ele é, o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele tem a ciência de tudo. Ele também, Ele é onipresente, o mesmo Deus que está trabalhando aqui nesta vigília, nesta madrugada. Se tem alguém cultuando a Ele ou orando em outro lugar, o mesmo Deus está presente. Mas Ele também é onipotente, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele diz para Abraão que os descendentes de Abraão seriam afligidos, serviriam por 400 anos. E isto aconteceu quando o povo foi para a terra do Egito. Só que agora Deus, Ele arranca o povo da terra do Egito com mãos fortes. E quando Deus tira o povo da terra do Egito, eu gostaria de ler com os irmãos aí Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 36. Diz a palavra de Deus: Deus, Ele é tão sabedor das coisas, que quando Ele tira o povo da terra do Egito, quando Ele vai dar a instrução ao povo por intermédio de Moisés, Deus, Ele já sabia que o povo não ia se comportar como deveria na sua presença. E o povo ainda não tinha chegado na terra prometida. O povo ainda estava no caminho do deserto, rumo à terra prometida. E Deus, Ele traz uma advertência através de Moisés para o povo, dizendo: o Senhor te levará a ti e ao teu rei, que tiveres posto sobre ti a um agente que não conheces, nem tu e nem teus pais, e ali servirás a outros deuses feito de madeira e de pedra. Aqui nós temos uma advertência da parte de Deus. Gostaria que a irmã colocasse no mesmo capítulo aí, versículo de número 48 até o versículo de número 50, para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Assim servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede e com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Versículo 49, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa com a águia, nação cuja língua não entenderás. E o versículo 50, nação feroz de rosto, que não atentará
para o rosto do velho, nem se apedará do moço. Então Deus começa a trazer advertência para o povo, que se o povo não se comportasse ao chegar na terra prometida, Deus ia trazer uma nação de longe para que levasse o povo, aleluia, cativo. E não, Deus começa a trazer, aleluia, advertência para o povo. E quando você lê o livro de Oséias, Deus, ele diz que ele não fará coisa alguma, antes que revele ao seu servo e aos seus profetas. Eu era muito jovem e trabalhava numa empresa e viajei de férias e fui em um ciclo de oração. Cheguei lá, a irmã me deu a oportunidade e eu preguei. E quando terminou a ministração, ela disse: você não veio só a este lugar trazer, você também vai levar, porque eu tenho algo de Deus para ti nesta tarde. E ela disse: quando tu voltares para o trabalho de retorno de férias, não pergunte o porquê. Deus não vai permitir que você trabalhe mais naquele lugar. E eu retornei, fez-se acordo com os funcionários mais velhos, pagou-se os tempos e registrou a carteira novamente. E o único que fez o acordo, pagou os tempos e foi dispensado foi eu. E eu fiquei muito tempo com aquilo na mente, querendo entender. E depois de muito tempo, Deus falou ao meu coração que Ele, ao me tirar daquele lugar, estava me dando um grande livramento, aleluia, de morte. Então Deus, Ele revela antes que algo, aleluia, aconteça aos seus. E agora, irmãos, eu queria que a irmã colocasse aí, livro de Números, capítulo de número 33, versículo de número 50, vamos ler até o versículo de número 53. Livro do Números, capítulo de número 33, vamos ler do verso 50 ao 56. O nosso Deus, Ele ainda vai nos surpreender nesta madrugada. Aleluia. Ele jamais vai nos despedir vazio. Alaio fachúria nesta madrugada. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançarei fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruirei todas as suas figuras, também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfarei de todos os seus atos. Observe que aqui o povo ainda estava nas campinas, o povo ainda não tinha tomado posse da terra prometida, e Deus, Ele traz advertência através de Moisés, que quando o povo tomasse posse da terra prometida, o povo tinha que expulsar todos os moradores, para que não houvesse contaminação,
para que não houvesse mistura entre o povo de Deus com os povos pagãos, mas também eles tinham que destruir todas as figuras, tinha que destruir todos os ídolos, para que não houvesse idolatria no meio do povo de Deus. Mas eu quero nesta madrugada abrir um parênteses aqui nesta madrugada e dizer que nada pode roubar o lugar de Deus nas nossas vidas. Nada, nenhum tipo de coisa pode roubar o lugar de Deus em nosso coração. A maioria das vezes Deus, Ele quer agir. A maioria das vezes Deus, pastora, Ele quer fazer. Mas colocamos algo em nosso coração que rouba o lugar de Deus. Aleluia, rouba o agir do Espírito Santo de Deus. É por isso que Deus falou por intermédio de Moisés: diga ao povo quando chegar ali em Canaã, expulse o povo idólatra, desfaça toda, aleluia, idolatria, porque Deus queria ser o primeiro, aleluia, no meio do seu povo, naquele lugar. Mas para a tristeza do povo de Deus, quando você lê o livro de Juízes, capítulo 1, capítulo 2, versículo 11, irmã. Primeira coisa, ao povo adentrar ali, aquele que foram advertido, aquele povo que foram instruídos, o povo ele tinha uma tripla missão ao chegar em Canaã. Tinha que expulsar os seus moradores, o povo tinha que destruir todos os objetos de figura, de imagem, que roubava o lugar de Deus. E aqui, então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. Eles foram advertidos. E quando você começa a ler Deuteronômio 28, onde está inserida as bênçãos e as maldições, entre as maldições, incluía o cativeiro, levar o povo para outra nação, se eles servissem a outro Deus. E agora Deus começa a usar o profeta Isaías. Deus começa a usar o profeta Abacuque. Deus começa agora a usar o profeta Jeremias. E eu queria que a irmã colocasse Jeremias capítulo de número 2. Jeremias capítulo de número 2, versículo de número 5. Observe que Deus começa agora a advertir o povo. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastar de mim, indo após a vaidade e tornando-se leviano. Deus queria
do povo. O que é que ele tinha feito de mal para o povo? Para que o povo se afastasse dele, tornando-se levianos. Quando chega no versículo de número 7 desse mesmo texto, Deus vai dizer o seguinte: eu vos introduzi numa terra boa. O povo aqui já estava em Canaã, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Deus começa a trazer à memória do povo, por intermédio do profeta Jeremias, que ele havia introduzido, colocado o povo naquela terra, uma terra boa. Em outro texto vai dizer que uma terra que mana leite e também mana mel. Mas quando o povo chega ali, eles contaminam aquela terra. Versículo de número 11, irmã, desse mesmo texto. Olha, Deus diz o seguinte: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória pelaquilo que é de nenhum proveito. Deus estava dizendo por intermédio do profeta Jeremias que as nações pagãs, elas eram fiéis aos seus deuses, mas o seu povo, o povo de Deus, o povo, aleluia, eleito, aleluia, o povo, reino de Judá, este povo, aleluia, havia trocado o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, aleluia, pela glória daquilo que não lhe traria nenhum proveito. Mas eu quero nesta madrugada apresentar, aleluia, aquele que é poderoso. Quero apresentar nesta madrugada aquele que é grande, aquele que faz, aquele que restaura, aleluia, aquele que liberta. Versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim deixaram. Vale uma aplicação, não deixe Deus, agarre a Ele, se abrace com Ele. Seja lá qual for o momento de abundância, conta cheia, aleluia, conta vazia. Não faça como fez este povo. Não deixe ele, se agarra a ele, se abrace com ele. O povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisterna rotas que não retém águas. Deus estava dizendo que o povo abandonou o Deus verdadeiro para ir após a um Deus falso. Deixou o Deus que tem poder para fazer, para ir de encontro a um Deus, aleluia, que nada pode. Quando chega no versículo de número 27 desse mesmo texto, irmã, o povo dizia, e diz ao pedaço de pau, ao pedaço de madeira: tu és o meu pai.
Aleluia. Isso era o que o povo dizia, porque tinha se afastado de Deus. Mas o Salmo 115 diz que eles têm olho, aleluia, mas não vê. Eles têm pé, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. Mas o Deus que estamos cultuando nesta madrugada, pastora, Ele andou sobre as águas. O rei, o mar, Vachuriá. E Ele vê, e Ele está vendo, aleluia, a minha adoração, a tua adoração, o sacrifício, o esforço que nós fizemos para chegar aqui nesta noite. Ele está contemplando. E o povo dizia: tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo do seu aperto dirão: levanta-te e livra-nos. Mas quando o povo se visse apertado, que eles clamassem a esse Deus que eles chamavam de Pai, eles não iam fazer nada por eles. Porque não pode fazer, porque é obra feita pela mão do homem. Mas um Deus que está na eternidade, um Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nela há, o Deus que abriu o mar vermelho, aleluia, no momento em que você clama, aleluia, Ele ouve. Foi dito aqui nesta noite que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Este aqui não livra, porque é obra da mão do homem, mas o Deus desta igreja, pastora, quando a igreja clama, Ele ouve e estende, Ele estende as suas mãos para dar vitória. E eu quero dizer nesta madrugada, Ele está aqui. Você não vê, aleluia, com os olhos carnais, mas pelos olhos espirituais. Sentimos a presença dEle, sentimos a glória dEle, sentimos a unção dEle, sentimos o poder dEle. Segundo as Crônicas, irmãs, capítulo de número 36, versículo 14, diz a palavra de Deus: também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentava em mais as suas transgressões, segundo todas as abominações do gentio, e contaminaram a casa do Senhor que Ele tinha santificado em Jerusalém. Versículo 15: e o Senhor, Deus dos seus pais, lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhe, porque compadeceu do seu povo e da sua habitação. Versículo 16. Observe o que o povo fez. Zombaram dos mensageiros, desprezaram a sua palavra, escarneceram dos profetas. Primeiro eles zombam, segundo eles desprezam, e em terceiro eles escarnecem a voz profética. A Bíblia diz: creia no Senhor e estarás seguro. Creia nos profetas,
Se for de Deus, prosperarei. E o povo aqui zombaram quando veio a voz de Deus, escarneceram e desprezaram os profetas. E aí a leitura diz: até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Sabe o que aconteceu aqui, pastor Lino? Deus falou que ele já tinha advertido o povo de todas as formas. Tinha advertido o povo de toda maneira. E o povo não se arrependeu, não reconheceu, aleluia, o seu erro. Agora não tinha mais remédio. O povo ia ser levado cativo para a Babilônia. Sabe quando alguém vai tomando um medicamento, toma um medicamento, e aquele medicamento não faz mais nenhum tipo de efeito. E esta pessoa agora, quem sabe, precisa passar por uma intervenção cirúrgica, alguma coisa desta maneira. Deus já tinha falado, agora não tem mais jeito. Falei com o povo de todas as formas. Agora, o único jeito agora é o cativeiro babilônico. Porque lá o povo ia refletir. Chegando lá o povo ia perceber. E o Salmo 137, que nós lemos nesta noite, é um salmo desconhecido. Não se sabe, quando se lê o salmo, achamos logo de cara que foi o Davi que escreveu, mas não foi o Davi. O autor desse salmo aqui é desconhecido. Só que aqui, observe, junto, aqui agora já estava cativo na Babilônia. Nabucodonosor já tinha levado o povo. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Pastor Lino, a dor ali era tão grande, tão tamanha, que o autor do salmo procurou uma palavra para expressar aquele momento em que eles estavam vivendo e ele não achou. E ele disse: à margem do rio de Babilônia, nós nos assentamos e choramos. Aleluia. Nos deparamos na nossa caminhada, momento como esse que nós nos assentamos, aleluia, e chorando, achando que não há mais jeito, que não tem mais saída, que acabou, que não vai dar para continuar. Mas aquele que é poderoso, que é dono desta igreja, ele manda dizer para você e para a minha vida nesta manhã: ande mais um bocadinho, ande mais um bocadinho, que ele vai quebrando os laços. Talvez você chegou aqui nesta madrugada, na condições deste povo aqui, quem sabe não tem uma palavra para expressar a tua dor. Eles se assentaram e choraram. Versículo 2. Sabe o que ele fez? No salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pastora, a harpa era instrumento peculiar do povo de Deus. Lembro quando o espírito mau se apossava da vida do rei Saul,
A Bíblia diz que Davi pegava a sua harpa, e quando Davi dedilhava a sua harpa, aquele espírito mau se afastava da vida de Saul. Agora, o povo estava tomado pela tristeza, tomado pela dor, tomado pela angústia, lembrando agora de Sião. O povo agora reconheceu que eles tinham errado diante de Deus, que eles estavam ali pagando o preço, e a dor era tão grande, que eles disseram: não temos mais motivo para louvar. Pegaram as suas harpas, e quando você lê, que pesquisa, você vai ver que o salgueiro era uma planta nativa daquela região. Eles pegaram as suas harpas e penduraram, e disseram: acabou, mas não queremos mais louvar. Mas não acabou não, Ele está aqui nesta madrugada. Oh, só acaba quando Ele dá a palavra final. É Ele que dá a última palavra. É Ele que dá a última palavra dele. Urimachúria. Quem sabe você agiu como um desses que estavam na Babilônia. Disse: Deus não dá mais. Alai o que eu fosse é nehai. Alamanchukou vossuri temecho. Aqui está a minha harpa, não dá mais. Elias, quando Jezabel ameaça ele, pastora, ele foi, deixou o seu moço, orou a Deus e disse: não dá mais, eu quero morrer, toma agora a minha vida. Mas de repente, ele foi acordado pelo anjo. Ali tinha água, tinha pão. Ele comeu e tornou a dormir. Aleluia. Mas o anjo tocou a segunda vez e disse: Elias, ainda não é tempo de pendurar a harpa. Ainda não é tempo de parar. Come, Elias, e bebe, porque muito comprida será a tua. Não é tempo de parar, é tempo de bater no peito e dizer: Deus, me ajuda, eu quero fazer a tua obra. Oh, rachorro, remanto comanda ramanda súria. Pastora Neuza, eu não sei o que tinha naquele alimento. Alimento preparado pelo anjo. Lá no deserto tinha maná. Mas a Bíblia diz que com a força daquele alimento que o anjo preparou, ele andou 40 dias e 40 noites. Que alimento era aquele? E Deus tem alimento. Achou, mandaia. Nesta madrugada, se alimente dele e caminha. Salmo 126 para concluirmos. Perdoa, irmã. Vamos ler um outro texto, Jeremias 29:10. Depois nós vamos para o Salmo 126. Pode aqui, pastor? Jeremias 29:10. Olha, se tem alguém bom, é Deus. Se tem alguém que sabe fazer o bem, esse alguém é Deus. Vê que o povo chamou o ídolo de pai, virou as costas para Deus. E aqui Deus diz: porque assim diz o Senhor, certamente que passando 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, e tornando-vos a trazer a este lugar. Deus não levou o povo ali para matar, pastora.
Deus levou o povo naquele lugar para que o povo reconhecesse quem era o verdadeiro Deus, quem era o Deus de Israel, para que o povo se arrependesse. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lembra aquele amigo meu que eu disse que fomos na vigília lá que Deus curou a criança? Ele tinha uma vida no crime e ele tinha saído numa audiência de custódia. Quando pisou os pés na igreja, Deus tomou a irmã. Ele tinha sido condenado, ia ser condenado a mais de 20 anos de cadeia. Deus tomou a irmã e disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pagou como a justiça determinou, em serviços comunitários, em cesta básica, mas Deus o libertou da prisão para fazer a sua obra. Salmo 126 para concluirmos. Só Deus faz isso aqui, irmãos. Oh, necontrefaz tu rementou. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como que sonha. Permita aqui, pastora, fazer uma... Alguém dizia, balança aí para ver se isso é verdade ou se eu estou sonhando. Alabashuri Kamandaia. A libertação de Deus foi tão grande na vida do povo que o povo não estava acreditando. Eu estou sonhando. Mas era Deus cumprindo com a sua palavra que Ele ia trazer o povo de volta. E eu não sei o que Ele te prometeu, mas sobre esta palavra que é viva e eficaz, eu profetizo nesta madrugada que aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Olá, Bachuria. Ora, cala, Bachuri, Manaha. E aqui, pastora, o negócio ficou tão terrível, tão tremendo. Então a nossa boca encheu de riso, a nossa língua de cântico. Volte a rir na presença de Deus. Encha o teu coração de gozo nesta madrugada. Encha a tua alma de alegria. Ai, Shuri Mahanaya. Foi tão terrível que aquela alegria começou a radiar as nações. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Tem gente, pastora, que quando Deus honra ele quer pedir para Deus matar o vizinho dele, matar aquele que ele não gosta. Mas aqui, quando Deus fez a obra, aleluia, a bênção de Deus radiou as outras nações. Quando Deus me abençoar e te abençoar, é para que o teu vizinho veja a glória de Deus na minha e na tua vida. Começou agora as nações testemunhado Deus que trouxe o povo de volta, que encheu a sua boca de riso. Eles disseram: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos. Quantos reconhecem que estamos aqui nesta madrugada é porque Ele fez por nós? Não é o penteado do cabelo. Eu cortei o meu cabelo hoje. Não é pelo corte do cabelo, não é pelo gel que você está usando, não é pela escova. Se você está alegre e vivo aqui nesta madrugada, é porque Ele permitiu, é porque Ele te trouxe a Amachuriala anda camanda namasterra.
Manchurikio, derralai a suvie. E aí eu vou concluir. Mas ao regressar a outra vez do cativeiro, o Senhor, como as correntes do sul, e aí os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. A obra, pastora, tem lágrima, tem choro, tem momento de tristeza, tem. Mas quando chega o tempo da colheita, aí nós regamos com alegria, nós cegamos com alegria. E aí eu quero encerrar a minha participação da mensagem nesta madrugada dizendo que aquele, aleluia, que promete, que prometeu e que trouxe o povo do cativeiro, é o mesmo Deus que eu estou pregando nesta madrugada. Não sei o que Ele te prometeu, ou que você colocou no teu coração nesta madrugada, mas creia que Ele pode fazer. Quero retornar o microfone para a pastora. Orar. Irmãos, nós vamos orar pelos enfermos. Ainda não é madrugada, estou empolgado. Não deu meia-noite ainda. Mas o Deus que opera antes da meia-noite. Eu ia fazer, pastor, uma entrevista quando eu cheguei da Bahia. Se você puder ajudar alguém, ajude, tá? Compartilhe a bênção de Deus com aqueles que necessitam. Se pode, faça. E quando eu cheguei da Bahia, fiquei procurando aonde eu ia congregar. Meu Deus, onde eu vou congregar, jovem. E aí passei em uma igreja, cheguei lá, perguntou o irmão, que dia que é os cultos aqui? Ele explicou, e no domingo eu fui para o culto. Cheguei lá, os irmãos me deu uma saudação, e naquela mesma noite Deus usou alguém para falar comigo. E aí o pastor queria me ajudar a arrumar um emprego, e na segunda era feriado, e ele disse assim, ó, nós não vamos na segunda porque é feriado, mas na terça eu vou te levar lá. O mesmo Deus que ia fazer na segunda é o mesmo Deus que vai fazer na terça. E Deus fez e deu tudo certo. Trabalhei 11 anos nesse lugar. Então, o Deus que eu estou pregando que é madrugada, mas ainda não deu, o mesmo Deus que fez ou que vai fazer na madrugada ou antes da meia-noite, é o mesmo Deus que vai fazer na minha e na tua vida nesta manhã. A pastora nos autorizou a orar pela igreja nesta madrugada. Vamos orar nesta madrugada por cura física, mas também o Senhor vai curar ferida na alma nesta madrugada. Oremahai chui, derrou manai. Vou pedir o pastor Lino para abraçar o Marcos lá enquanto eu oro. Abraça o Marcos lá enquanto eu intercedo aqui nesta manhã. E você feche os teus olhos. Deus, Ele quer curar ferida na alma nesta madrugada. Alaiô rehe viou de camandai a sévia. Eu tive uma depressão, os irmãos pensam que crente não é crente, mas há momentos difíceis nas nossas vidas. Eu tive um momento tão negro na minha vida que eu passava roupa, olhava para a minha roupa em cima da cama, mas não tinha coragem, não tinha forças para vestir, para ir para a igreja. Havia uma ferida na minha alma. Alabanaia, Surievanaia. Mas o Deus que cura ferida na alma, o Deus que cura ferida física, Ele está aqui nesta madrugada e Ele vela sobre a sua palavra, aleluia, para cumprir. Oramos, querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, aqui, Senhor, está a tua igreja.
Igreja esta, Senhor, imaculada, igreja esta que foi comprada com o sangue do teu Filho Jesus Cristo, que foi vertida ali na cruz do Calvário. E nesta madrugada, Senhor, cada um dos que está aqui, o Senhor conhece cada nervo do seu corpo, cada célula do seu corpo. O Senhor conhece cada gotícula do sangue de cada um, quantos fios tem na cabeça de cada um. O Senhor conhece as nossas vidas. E nesta manhã, Deus, saudades, confesse, Senhor meu Deus, meu Pai, Tu és grande e poderoso, Tu és fiel, Pai. Gratidão a Ti, Senhor, por este momento que passamos na Tua presença, meu Pai. Abençoa cada filho, cada filha, Senhor Jesus, da maneira que o Senhor trouxe, Pai. O Senhor leva em paz, guardando e protegendo, curando a alma ferida. Meu Deus, que nós possamos sair tomando posse da nossa vitória, Pai. Ah, Espírito Santo, gratidão a Ti, Senhor. Gratidão por tudo, Pai, que o Senhor nos fez e que o Senhor vai fazer, Pai. Obrigado, Senhor. Ainda que não merecemos nada, mas a Tua bondade, a Tua misericórdia, nós alcançamos as vitórias. Obrigado, Senhor Jesus querido, porque o Senhor é bom em todo tempo, e todo tempo o Senhor é bom, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, e nada vai me atrair.